atentos a ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, nesse texto da Bíblia, no capítulo 10, versículo 19 ao 23, da Epístola aos Hebreus, a Bíblia diz: irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. A palavra de Deus nos mostra que nós temos hoje ousadia, liberdade de entrar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos dá acesso à presença de Deus. E a Bíblia diz que pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, a Bíblia nos diz que nós entramos na presença de Deus por causa do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para nós. E a palavra diz novo, porque este caminho é o único que conduz ao Pai. E segundo, nem o esforço humano, nenhuma religião tem poder de nos levar até a presença de Deus, a não ser o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse caminho ele é vivo, porque Jesus nos dá vida. Ele é o que nos dá a vida e vida com abundância. A Bíblia diz que Ele, pela sua carne, nos deu acesso a este novo e vivo caminho, a presença de Deus. A carne de Cristo, ela foi rasgada na cruz, e da carne rasgada dele saiu sangue, e o seu sangue derramado, pagando a dívida dos nossos pecados, nos dá acesso à presença de Deus. E se você está entendendo, diga amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. E diante desta verdade da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender o que Jesus fez por nós. Há 2000 anos atrás, o homem entrou no cenário da história, e ele nasceu no mundo e cresceu até alcançar a maturidade. Ele não era como qualquer uma pessoa comum, ele era diferente das outras pessoas. Esse homem, ele nasceu de uma virgem através do Espírito Santo de Deus, para que ele pudesse nascer na terra. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 35, que o anjo enviado por Deus, Gabriel, foi até a casa de Maria apresentar o plano de Deus para a vinda de Jesus para a terra, e ele seria concebido no ventre dela pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus veio com um plano de Deus de resgatar a humanidade. Ele era também o próprio Deus, ele é também o próprio Deus, que veio à terra em forma humana. Ele era o Filho de Deus. E a Bíblia Sagrada de João, quando vai escrever o seu Evangelho, ele diz no capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. No verso 14, ele diz: e o Verbo se fez carne, tomou a forma humana, Jesus, e vive e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia. Jesus, sendo Deus, ele tomou a forma humana com o plano de Deus de nos salvar e perdoar todos os nossos pecados. Na Bíblia Sagrada, nós precisamos entender o que Jesus ele fez por nós, o que Jesus realizou em prol das nossas vidas. E diante
25, carregou Ele mesmo em seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados. Através da morte dele na cruz, eu e você recebemos a cura, o perdão, porque Jesus, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Porque eu e você estávamos como ovelhas desgarradas, mas ele nos levou pela sua graça à conversão, e hoje nós voltamos ao pastor e bispo da nossa alma, o Deus que cuida de nós por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Em segundo lugar, o que Jesus fez por nós? Jesus ressuscitou dos mortos por nós. Quando Jesus ressuscita dos mortos, pelo poder do Espírito, em Mateus 28 diz que ele estava numa sepultura com uma grande pedra na porta. O anjo desce em forma de relâmpago, a pedra se abre, mas o sepulcro está vazio, pois Jesus já havia ressuscitado. Jesus ressuscitou por nós. A Bíblia diz, depois de permanecer 3 dias na sepultura, Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos, e isso também foi por nós. E é interessante que Cristo, ele ressuscitou dos mortos para Deus, dizendo: eu aceitei o preço do perdão dos pecados, eu aceitei o preço do teu sacrifício em lugar dos pecadores. E Jesus Cristo, ele ressuscita. E é interessante nós entendermos que quando ele ressuscita por nós, isso tem 2 verdades importantes na nossa vida. A primeira, nós ressuscitamos com ele fisicamente, ou seja, espiritualmente, nós saímos da morte do pecado e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós temos a promessa da ressurreição dos mortos naquele grande dia em que os vivos terão os corpos transformados e os mortos ressuscitarão para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares e na eternidade. Nós temos esta esperança na presença de Deus. Mas eu gosto do texto da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Paulo diz assim: e vos vivificastes quando vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Jesus nos deu vida, nos concedeu vida através da sua morte e ressurreição, quando eu e você estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. E esse texto é tão lindo porque no verso 2 ao 3, o apóstolo Paulo apresenta como é que era a vida dessas pessoas antes de serem salvas por Cristo. Paulo vai dizer: antes nós andávamos fazendo a vontade da carne, segundo o Espírito dos que opera nos filhos da desobediência, sendo escravizados por Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, destinados ao inferno, à condenação eterna. Mas o verso 4 é extraordinário, pois ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas e transgressões, Aleluia. nos deu vida
Jesus Cristo. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Agora preste atenção. Jesus ele veio para a terra para um propósito especial. Jesus veio para o mundo para um propósito especial. E esse propósito tem algumas partes. E eu vou resumir falando algumas para vocês. Jesus veio ao mundo para um propósito especial. Primeiro, resgatar a humanidade do poder de Satanás. Diga bem forte: Jesus veio ao mundo para um propósito especial.
Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. É só através dele que eu e você encontramos e recebemos vida eterna. Jesus Cristo também, ele nos deu a posição de filhos e filhas de Deus e restaurou a nossa comunhão com o Pai. Hoje eu e você podemos entrar na presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. E se você entende isso, diga glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Por Jesus ter formado a natureza humana, Jesus ele compartilhou dos nossos sofrimentos em sua vida. Ou seja, ele também, assim sendo, ele sabe, compreende os nossos sentimentos. Jesus sabe e entende quando você está triste. Jesus sabe e entende quando você está cansado. Jesus sabe e entende quando você está angustiado. Jesus sabe e entende quando você está aflito. Jesus sabe e entende quando você está preocupado. Jesus sabe e entende quando você está passando por uma tentação. Jesus sabe e entende quando você se encontra totalmente desanimado, porque ele compartilhou dos nossos sofrimentos quando ele tornou a forma humana. Ele entende você, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você está enfrentando, e ele, como experimentou na pele o que é ser um ser humano, mas sem pecado, ele pode te ajudar nesta noite, ele pode te socorrer nesta noite, ele pode estender as mãos para a tua vida e mudar a tua história para a glória e honra do Senhor Jesus de Nazaré. É por isso que você deve abrir teu coração na presença de Deus, porque Deus, melhor do que ninguém, conhece eu e você, entende eu e você, e só Ele tem o poder nesta noite de nos ajudar, mudar a nossa história, mudar o nosso quadro e mudar a nossa vida para a glória de Deus. Aleluia! A Bíblia diz em Hebreus 4, verso 14: Jesus, Filho de Deus, adentrou aos céus como grande sumo sacerdote. E esse Jesus nos ensina a guardarmos a confissão da nossa salvação. No verso de número 15 ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele pode se compadecer porque ele passou na pele, ele viveu como ser humano, ele pode sim se compadecer do que você está passando. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, em todas as coisas Jesus foi tentado a nossa semelhança como ser humano, mas sem pecado. Ele não cometeu pecado, mas ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é passar por decepção, ele sabe o que é passar por problemas, ele sabe o que é passar por aflição, ele sabe o que é passar por rejeição, ele sabe o que é passar por luta, por dores, dificuldades, porque ele sofreu na pele, ele enfrentou tudo aquilo que eu e você enfrentamos. É por isso que no versículo 16 ele diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de alcançarmos misericórdia e recebermos graça para ajuda em momento oportuno. Sabe o que Jesus está dizendo? Pode vir no meu altar, você tem liberdade de chegar na minha presença, porque eu sei, entendo e compreendo o que você está passando. Eu sei que você está fraco, eu sei que você está triste, eu sei o que fizeram com você, eu sei como você se encontra, e aqui no meu trono, na minha presença pela fé, que eu estendo a minha mão para te ajudar, que eu estendo a minha mão para te socorrer, que eu estendo a minha mão para mudar a tua vida, que eu estendo a minha mão para mudar a tua história, que eu estendo minhas mãos para manifestar o meu poder. Glória a Deus. Você que precisa da ajuda de Deus, você entrou por estas portas tão angustiado, tão aflito, tão preocupado, você entrou por estas portas tão cansado, você entrou por estas portas tão amargurado, mas Jesus está de braços abertos dizendo: abra teu coração na minha presença,
e a sua vida é preciosa e valiosa para Ele. Se você crê, diga glória a Deus. Segundo, Jesus, quando estava na terra, Ele nos mostrou o poder de Deus. E sempre tem uma época da igreja que nós precisamos do poder de Deus. Esta época atual é uma época que as pessoas estão cabisbaixas, enfraquecidas, desanimadas. Mas eu quero dizer que o mesmo Jesus que andou na terra mostrou o poder do Pai, é o mesmo Jesus que está presente aqui e tem o poder e a autoridade de manifestar o seu poder no meio da igreja e na vida do seu povo, para a glória de Deus Pai. Os céus não têm crise de sobrenatural. Os céus não têm crise de sobrenatural. Jesus ainda opera poderosamente. Jesus ainda faz o impossível. Jesus ainda opera o sobrenatural. Jesus ainda é Deus e tem poder e autoridade de intervir na vida daqueles que creem nele com seu poder sobrenatural. E se você crê nisso, diga glória a Deus. Cegos. Jesus mostrou o poder de Deus expulsando espíritos malignos. Mas Jesus também pregava o evangelho do reino, ensinando e curando e expulsando demônios. Mas Jesus também, Ele mostrou o poder de Deus ao realizar vários milagres. João diz no seu livro que os livros do mundo todo não seriam suficientes para biografar todos os milagres que Jesus operou. Mas nesta noite eu quero só falar de um milagre que Jesus operou para os seus discípulos. A Bíblia Sagrada diz que o mar da Galileia não é um mar, é um lago. Ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Tem 19 comprimentos de largura. Tem 19 quilômetros de comprimento, 10 quilômetros de largura, e ele tem no meio dele montanhas e um vale, e isso causa repentinas tempestades. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus falou aos discípulos: vamos para outra margem. Jesus está indo para o território de Decápolis, um conjunto de 10 cidades, onde ele vai enfrentar a legião de demônio que opera sobre o demoniado daquela cidade. E Jesus, quando vai, a Bíblia diz que os discípulos vão com Jesus para o bar. E a Bíblia diz, e eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no bar. E outros barcos o seguiam. E eles estão indo rumo a outra margem, na região de Decápolis. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles estão indo, diz a Bíblia Sagrada, ora, levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas combatiam contra o barco. E a Bíblia diz, de modo que o mesmo já ia se enchendo de água. Os discípulos, diante daquela situação, começaram a se desesperar. Bíblia amada, e onde estava Jesus, pastor Paulo? E Jesus estava dormindo na polpa, deitado sobre um travesseiro. Naquele momento os discípulos estão desesperados. Quem sabe você chegou aqui esta noite diante de tempestades da vida que tiraram tua paz, e você está sem entender por que isso está acontecendo, e o desespero tem batido no teu coração. Mas eu te afirmo esta noite que Jesus, Ele está no barco da tua vida, e você pode clamar a Ele, e Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Jesus está dormindo, os discípulos estão desesperados.
é o Deus da igreja, é o nosso Senhor e Salvador. Ele ainda opera milagre, Ele ainda opera milagre, Ele ainda opera milagre, Ele ainda opera milagre. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero profetizar esta noite, como o irmão André Valadão canta: hoje é o dia do seu milagre, hoje o seu milagre vai acontecer, hoje Deus operará o milagre na tua casa, na tua vida, na tua família. E só quem recebe esta palavra, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Deus fiel, maravilhoso. E eu termino dizendo para vocês, para nós orarmos, que Jesus Cristo nos mostrou o poder do Pai também, de forma espetacular, ao ressuscitar mortos. Ele ressuscitou a filha de Jairo, menina de 12 anos. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Mas a ressurreição de Lázaro é especial, porque Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs. Jesus demora para chegar na casa delas quando soube que ele estava enfermo. E Jesus chega, segundo João 11,17, Lázaro já está sepultado, já fazem 4 dias. Lázaro já está na sepultura, já tem 4 dias que ele está sepultado. E a Bíblia Sagrada diz que as suas irmãs Marias e Marta e Maria estão dizendo: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor não estivesse aqui, isso não teria acontecido. E na mente delas não tem mais jeito, acabou, não tem saída, não tem solução. Só que Deus tem os seus propósitos soberanos, Deus tem os seus propósitos eternos, Deus tem a sua vontade acima da vontade do homem. E na lógica humana é irreversível aquela situação. Havia um pensamento no meio dos judeus que diziam que durante 3 dias a alma do indivíduo morto vagava por cima do seu corpo durante 3 dias. O homem, profeta de Deus, poderia orar, e Deus, se quisesse, poderia ressuscitá-lo por intermédio de um profeta. Mas depois de 3 dias, o corpo já entrava em decomposição e a alma não podia mais voltar para o corpo. Quem só podia operar uma obra dessa era o próprio Deus. Ninguém na terra tinha capacidade de operar isso. Quando Jesus demora 4 dias, ele queria mostrar que ele é o próprio Deus que tomou forma humana, e ele reside nele todo o poder e toda a autoridade. E quando todo mundo está pensando que Jesus chegou atrasado, que Jesus chegou e não tem mais jeito, a ponto de algumas pessoas, quando verem Maria chorar, os acompanhantes de Maria chorando, alguns começaram a murmurar e dizer: não podia Jesus curar este homem, porque ele abriu os olhos dos cegos, ele operou coisas maravilhosas, mas ele não pode fazer nada por Lázaro. Jesus comoveu-se dentro de si mesmo e disse: aonde está a sepultura? Aonde vocês colocaram? Quando Jesus chegou no local, Jesus disse: tire a pedra. Quando tiraram a pedra, Marta, antes de tirar a pedra, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Jesus disse: Marta, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então a pedra foi tirada. E quando a pedra foi tirada, Jesus levantou as mãos para os altos, olhou para si e disse: Pai, graças eu te dou, porque sempre o Senhor me ouve, mas eu estou orando desta forma, para que esta multidão presente saiba que o Senhor me enviou. E quando Jesus termina de orar, ele suspira e dá um grito bem forte e diz: Lázaro, sai para fora! Lázaro, vem para fora! A multidão está atônita, perplexa, olhando para dentro da sepultura, e de repente vem um homem atado com ataduras em pernas, braços e com um lençol no rosto, e a multidão começa a ficar eufórica, impactada, impressionada. Este Jesus é poderoso, a sua voz traz o morto à vida, ele ressuscita o que está morto, nada é impossível para ele. Jesus ora e diz: pegai ele e desligai-o, tirai as ataduras, tirai o lençol, ele está curado, ele voltou à vida, porque Jesus é o Deus que chama o que não existe existência e ressuscita os mortos. O nosso Deus é todo poderoso.
Urabacanto nebriaço, comandar pra cá. Ele comandar pra sul e me decantarácio. Eu termino a minha palavra nesta noite para dizer para você aqui que apesar de tudo está dizendo não, apesar de você não ver saída, apesar de tudo estar perdido, o mesmo Jesus que chamou Lázaro da sepultura, quando não havia mais possibilidade, quando não havia mais saída, Ele está presente nesta noite e Ele vai entrar na tua vida, Ele vai entrar na tua casa e vai haver mudança para a glória de Deus, pois o poder de Deus vai se manifestar. E só você que crê no poder de Deus se coloque de pé em o nome de Jesus Cristo, se coloque de pé, se coloque de pé em nome de Jesus. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, Ele vai operar de forma extraordinária. Apresente para Deus o que você precisa da parte dele, apresente para Deus o que você necessita da parte do Senhor. A ordem de Deus para a tua vida esta noite é: vem para fora. Ele vai chamar para o teu nome aquilo na tua vida que está morto, aquilo que na tua vida está perdido, aquilo que na tua casa, na tua família não tem saída, é irreversível. Jesus, pelo poder dele, vai dar uma ordem, e na ordem dele o impossível vai acontecer, o milagre vai acontecer. Feche teus olhos nesta noite. Eu vou orar por você, eu vou clamar com você na presença do Deus vivo e verdadeiro, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus da igreja. Amado e Senhor Salvador Jesus Cristo, aqui estão teus filhos e tuas filhas que chegaram aqui esta noite debaixo de luta, de prova, de dor e sofrimento. O Senhor conhece o que cada um passou para estar aqui esta noite. Alguns enfrentaram enfermidades, problemas com casamento, problemas com filhos. Alguns enfrentaram problemas financeiros, problemas, ó Deus, de saúde. Alguns enfrentaram problemas, ó Deus, com Satanás e seus demônios. Há muitas lutas e dificuldades que enfrentaram para estar aqui. Mas nesta noite nós estamos clamando ao Deus que nos compreende, ao Deus que nos entende, ao Deus que sabe o que passamos, que sente e sentimos e se importa conosco e não abre mão da nossa vida. O rabacanto nebriaço, comandarabacandarai, librique andoria sempre canto nebriaço, o rabacanto nebricando rabacandará, o rabacanto nebricando rebecanto né, e que me rebecanto nem comando recando e me da candura, o rabacanto nebriaço, vergadoria, vergamalvia, verganderia, sempre a cópia, vergamalvia, doria, sem comando, nebricandura, o rabacanto nebricando. Eu estou tomado, cheio, embriagado no Espírito de Deus.
te trouxe aqui esta noite, diz o Senhor dos Exércitos, porque tem uma obra começando na tua vida, na tua casa e na tua família.